E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos falar bem breve de alguns resultados que já saíram de algumas empresas da nossa bolsa e alguns que ainda vão sair. Antes da gente continuar, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, comenta aqui embaixo se você está acompanhando essa temporada de divulgação de resultado, se alguma empresa que você já tem em carteira já divulgou resultado ou ainda vai divulgar, deixa o like aqui embaixo também e vamos direto para o vídeo. Eu trouxe aqui essa matéria do Money Times, que ele fala basicamente os resultados, as datas de divulgação dos resultados desse segundo TRI de 2025. Obviamente, para muitos sai como expectativa, porque isso vai basicamente ditar como é que vão ser os próximos resultados, como é que a cotação vai responder a isso no D0. E para investidores de curto prazo isso é muito impactante. Entretanto, para investidores de médio e longo prazo, isso também pode ser visto como oportunidade ou minimamente um retorno a partir do que você já investe ou porque você investe em determinada empresa. Olhando aqui, a gente vai observar que algumas empresas já divulgaram resultado, como Camil, Neo Energia, VEG, Carrefour, enfim, são muitas empresas. Grande parte aqui, acredito que grande parte de vocês já conhecem. Bradesco também divulgou um resultado muito sólido. Ambev, Isa Energia, Mercado Livre divulgou, obviamente aqui a gente está olhando para BDR, perfeito. Irani também, papel e embalagem também divulgou resultado. Enfim, a gente pode estar acompanhando aqui. Tem alguns que ainda vão sair. Hoje eu estou gravando aqui dia 9. A gente pode observar que alguns resultados ainda vão sair, como Porto Seguro, Redditor, Taesa, Tupi, Jales Machado, enfim. O que eu vou procurar me estender um pouco mais nesse vídeo é em relação aos resultados que foram divulgados nessa semana, do dia 4 até ontem, no dia 8. Perfeito, investidores? A gente pode observar que só nessa semana tivemos um grande volume de empresas que divulgaram resultado. BB Seguridade com resultado muito sólido, Copasa também com resultado muito franco, Pão de Açúcar com uma alavancagem muito perigosa e, mais uma vez, em um curto prazo as empresas acabam respondendo a isso a partir das suas cotações. Iguatemi também é um resultado muito sólido. Klabin, um resultado, na minha visão, muito bom. Outro que também a gente pode destacar como resultado muito bom, C&A divulgou um resultado muito sólido. Enfim, investidores, foram muitos resultados. Brava Energia foi um dos resultados mais fortes que foi divulgado essa semana, subiu bastante também. Mas, sem dúvida, um dos que mais se destacou foi o resultado de Eletrobras, que após vários resultados que foram questionados, seja a partir do resultado objetivamente falando, ou até mesmo da gestão, esse último do segundo TRI, Eletrobras acabou divulgando um ótimo resultado em conjunto com um dividendo muito robusto, fez as cotações da empresa no primeiro dia após divulgação do resultado subirem mais de 7% e no dia seguinte subir ainda mais 3, 4%. Então, eu não vou estar trazendo a Eletrobras aqui porque eu já trouxe nos shorts, nos vídeos aqui ao longo dessa semana. Caso você não tenha visto, mais uma vez, segue meu conselho para você se inscrever aqui para acompanhar. Especificamente no vídeo de hoje a gente vai estar falando do resultado bem breve de 3 empresas, já adiantando Petrobras, Itaú e Klabin. Sendo que dessas, 2 eu tenho em carteira e uma eu não tenho e já já eu te falo um pouco mais sobre cada uma delas. Mas enfim, como a gente pode acompanhar aqui, várias empresas divulgaram o seu resultado ao longo dessa semana. Para você ficar ciente de tudo que está acontecendo na bolsa, mais uma vez, continua me acompanhando aqui, que na próxima semana tem muito resultado legal para a gente tá abordando também, tá, investidores? O BTG Pactual também, empresa qual eu trabalho, vai estar divulgando na próxima semana, é um resultado que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ela. Itaúsa, que obviamente está relacionado ao resultado do próprio Itaú, mas também vai divulgar resultado. Outras empresas menores, que muitos investidores mais de small caps gostam, como Mills, Movida também, Alus, empresa de shopping center também, enfim, o que não falta é resultado, investidores. E um resultado que vai chamar bastante atenção na próxima semana é o resultado do Banco do Brasil. Isso daqui, com certeza, ou vai fazer as ações dispararem ou vai fazer as ações caírem ainda mais. Então, novamente, continue me acompanhando aqui para a gente entender como é que vai ser esse resultado após a sua divulgação. O primeiro resultado que a gente vai estar abordando aqui, investidores, resultados da Klabin. Klabin, um lucro 86% a mais do que no segundo TRI do ano passado e anunciou um dividendo robusto. Ainda assim, as ações subiram um pouco, como a gente pode acompanhar após divulgação do resultado, mas quando a gente pega nos últimos 6 meses, a empresa ainda está caindo mais de 10%. Eu, particularmente, gosto muito da empresa, sobretudo para o longo prazo. Eu prefiro estar olhando para a Klabin para aportes abaixo dos 3,60 e a gente pode perceber que ao longo do tempo ela apresenta essa possibilidade.
Enfim, então é uma posição que eu gosto de estar observando com calma. Novamente, já falei da Klabin essa semana, não vou me estender muito. Não é uma empresa barata, mas para investidores de longo prazo pode sim ser uma boa opção, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha aqui a apresentação de resultados da Klabin, mais uma vez, e que isso fique claro, tá, investidores? Cada empresa destaca bem como é que vai estar trazendo os resultados e tem essa liberdade de estar trazendo da melhor forma possível para os seus investidores. A Klabin, na minha visão, é uma das que tem a apresentação institucional, a apresentação de resultados mais clara possível. Sobretudo, na minha visão, que tem que ser algo de fácil entendimento a todos e que também seja facilmente perceptível para investidores que não são de mercado, que conseguem bater o olho e entender o básico. Tá? Olhando o desempenho do segundo tri volume de vendas, basicamente, a Klabin tem um resultado forte e segue acompanhando isso. Como a gente pode observar, um EBITDA ajustado por segmento de basicamente 2 bi. Grande parte ainda é papéis e embalagens, embora a celulose esteja presente. Lembrando que a Klabin está ali entre o meio termo, entre Irani e Suzano. Enquanto Suzano só foca em celulose e Irani muito mais em papéis e embalagens, a Klabin trabalha muito bem nesse meio termo. A gente olha para uma comparação do segundo tri do ano passado para esse segundo tri, a gente pode observar que o volume de vendas teve um leve aumento, receita líquida também um leve aumento, e o EBITDA ajustado, que quase que ficando 0 a 0, acabou caindo 1%. Mas, investidores, o que a gente vai se atentar, principalmente na questão da Klabin, tá? Sobretudo nesse curto prazo, é a questão da alavancagem da empresa, tá? Obviamente, quando a gente olha aqui, final do ano passado, ela estava com a dívida líquida sobre EBITDA em reais, basicamente, acima dos 4, né, mais 4,5 vezes o EBITDA, isso é bem preocupante. Obviamente, ela conseguiu diminuir um pouco, mas quando a gente olha para uma análise geral, ainda assim alto. Vocês podem observar que aqui ela estava abaixo das 3 vezes, ela vem nessa crescente, deu uma esticada no final do ano passado e esse ano está procurando reduzir. Então, esse é um ótimo indicativo, sobretudo para quem tiver um pouco mais de paciência com a empresa. Mas, reforçando aqui, próximo de 4 vezes ainda é relativamente bem alto, tá? Acima de 3 vezes é considerado bem alto, tá, investidores? E como vocês podem observar aqui, até mesmo a gente passando bem rápido, é um resultado de fácil compreensão. A gente pode estar vendo a questão de amortização da empresa, fluxo de caixa livre. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas para quem quiser, isso está disponível no site de RI de toda empresa que tem o capital aberto na bolsa, tá? É só você colocar o nome da empresa, colocar RI no Google ou colocar relações internacionais, relações institucionais, perdão, e você vai conseguir acompanhar isso de maneira bem fácil e bem simples, tá? Olhando para outra empresa agora, investidores, a Klabin, como vocês sabem, eu já disse anteriormente, eu tenho em carteira. Agora, a outra empresa que a gente vai falar é a Petrobras, a ação que eu não tenho em carteira hoje. Petrobras teve um resultado ok, tá? Já adiantando antes da gente ir para a apresentação institucional. Mas o que realmente acabou derrubando as cotações foram os dividendos frustrantes, fazendo que, por consequência, a empresa perdesse cerca de 32 bilhões de reais em valor de mercado. Isso é muito relevante, tá, investidores? Obviamente, isso basicamente diz realmente que o perfil dos investidores, grande parte dos investidores que estão em Petrobras estavam realmente colhendo aqueles dividendos robustos de mais de 10, 15, 20% que a empresa pagou nesses últimos 2 anos. Então, mais uma vez, tem que ficar atento que tipo de base de investidor você está se envolvendo também. Pode observar que ao longo da semana as ações da Petrobras chegaram a subir quase que 2%, mas após divulgação do resultado fecharam nessa queda de um pouco mais de 5,2%. Lembrando que, obviamente, isso muito atrelado ao resultado, a bolsa estava vindo bem ao longo da semana, mesmo considerando a questão da tributação do Trump. Quando a gente vem olhar o relatório de desempenho da Petrobras no segundo tri, eu confesso que não é um dos relatórios que eu mais gosto, seja pelo modelo, né? Ele, diferente dos outros, que são um modelo horizontal, ele traz um modelo vertical, que eu acho que, primeiro, que não é apresentável, segundo, que eu acho que é um pouco mais chato a leitura, vocês vão observar. Mas olhando aqui, destaca o EBITDA caindo 5% e o lucro líquido subindo mais 2% na comparação desse primeiro tri de 2025 em comparação a esse do segundo que saiu agora, tá? Ele traz vários destaques aqui, como crescimento de produção, etanol, enfim, muitas coisas aqui, os indicadores, mas como eu falei, é um resultado que a gente tem a apresentação institucional também, mas o resultado, sobretudo para quem gosta de acompanhar balanço, números, a gente consegue estar trazendo aqui, mas de maneira geral, investidores, foi um resultado ok, tá? O grande problema foi os dividendos, isso acabou refletindo na ação. Eu particularmente não tenho Petrobras só por conta, sobretudo, da interferência do governo, e não tenho exposição no setor de petróleo hoje, muito porque eu
filosoficamente eu não acredito muito não gosto de acreditar muito na tese para um longo prazo. Ainda assim, se fosse para acreditar em alguma, eu gosto de estar acompanhando, sendo bem honesto, mais Prio até mesmo do que Petrobras, embora eu entenda que Petrobras é muito mais um case de dividendo e Prio uma questão de crescimento. Resultado de Itaú. O Itaú com lucro recorrente de 1,5 bi no segundo TRI e uma alta anual de 14,3. Isso daqui foi uma paulada, tá, investidores? Resultado excelente, resultado não precisa falar nada. Eu ia falar que é provavelmente o melhor banco da Bolsa, mas eu vou me retratar. Não é que é provavelmente o melhor banco da Bolsa, é o melhor banco da Bolsa, sobretudo quando a gente olha para esses bancos de varejo, tá? Você pode ter uma discussão ali, talvez, com o BTG, mas hoje são segmentos um pouco diferentes, mas falando um pouco do resultado de Itaú, resultado excelente, empresa redonda, é o feijão com arroz bem feito, tá? É quem não quer surpresa, nem nada do tipo. A gente pode observar que as cotações do Itaú ao longo da semana após a divulgação do seu resultado dispararam também. O Itaú que vem de uma crescente muito legal nos últimos 6 meses, quando a gente pega os últimos 5 anos também. Enfim, seja comparando com Santander, Bradesco, Banco do Brasil, o Itaú acaba levando a melhor em qualquer um dos cenários. E agora outro ponto também que eu gosto muito é a apresentação do Itaú. Vocês vão perceber que é uma apresentação muito simples de ver, tanto a institucional como a de resultado. Como eu falei, é uma apresentação horizontal, você já bate o olho, você já consegue ver as questões mais importantes que a gente tem que estar sabendo. E quando a gente olha para banco, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes é esse daqui, o ROI recorrente, ou seja, o quanto ele consegue rentabilizar o capital que é aplicado no banco. Destacando mais uma vez, 23,3% é muito acima de Bradesco, Santander, Banco do Brasil, enfim. Qualquer coisa acima dos 20% já é um resultado excelente. Quando a gente olha para o Itaú entregando mais de 20% consistentemente, porra, não tem o que falar da empresa. Mais uma vez, um resultado muito sólido, já é uma empresa consolidada, a gente não precisa explicar o Itaú, né? Mas, como eu vinha falando, eu tenho Itaú na carteira através de Itaúsa, perfeito, e o que acaba sendo uma correlação, se não de uma correlação de um vai ser uma correlação muito próxima a isso, porque mais de 90% do portfólio de Itaúsa é basicamente Itaú, então não tem muito segredo. Olhando para o resultado, só como vocês podem observar aqui, passando bem rápido, a gente consegue ver o ROI recorrente subindo 0,8%, resultado recorrente gerencial também só subindo, margem com clientes também só subindo, margem média anualizada também só subindo. É incrível como o Itaú já é consolidado, já é um banco que já entrega um excelente resultado e mesmo assim eles conseguem sempre melhorar o que já estava incrível. Então é um banco muito bom. Eu não tenho uma posição gigantesca, eu tenho outros bancos, inclusive já adiantando, Banco do Brasil e Bradesco são posições maiores do que Itaú eu tenho na carteira, porque simplesmente é questão de oportunidade, né? Eu gosto muito de Itaúsa, né? Através que investe em Itaú, mas não vejo um potencial de duplicar, enfim. Mas, sem dúvida, abrindo janela e tendo oportunidade, é uma empresa que eu vou voltar a aportar sem dúvida alguma. E finalizando aqui, investidores, o vídeo de hoje, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, comenta aqui embaixo. Finalizando aqui com a imagem do Itaú e sobre suas diversas áreas de atuação. A gente tem o Personalité, o Private Banking, o Itaú BBA, que é gigantesco também, o Itaú Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Uniclass, enfim. E mais uma vez, investidores, se inscreve, comenta aqui embaixo. Comente se você tem alguma dessas 3 empresas e continua me acompanhando aqui para a gente falar dos resultados da próxima semana. Um abraço e até a próxima.